Você já ouviu falar em ecossocialismo? Que lições traz a cartilha de Marx para esse tempo que vem por aí que estamos chamando de novo normal? Sabrina Fernandes é doutora em sociologia, mestre em economia política e se define como sendo de esquerda radical. Youtuber de mão cheia, com mais de 300 mil seguidores no seu canal, vegana e feminista, sim senhor. Você fala muito sobre uma vertente do chamada ecossocialismo, né? E eu fiquei pensando que talvez um jeito legal da gente tocar essa entrevista era um pouco de você falar como que o ecossocialismo responde a esse momento da pandemia? O que lições a pandemia traz para a gente sob essa ótica? Ah, excelente, muito bom. Então vamos Então, lá. pode começar? Então, beleza. Não, eu acho essa pergunta muito boa porque é um pouco do desafio desse momento. Se você perguntar para pessoas de qualquer área, a partir da perspectiva política que ela levanta, tem alguém desenvolvendo algum projeto pensando como a gente lida com a crise sanitária, com a crise econômica, que agora não é só Brasil ou alguns países específicos, é algo que está tomando realmente o mundo por conta do isolamento, dos efeitos da pandemia. Então, o ecossocialismo não fica de fora disso. A gente tem debatido muito o que seria um plano emergencial que também pudesse fortalecer as nossas pautas. Uma das coisas que eu trago, por exemplo, é que ao mesmo tempo que a gente lida com a pandemia, a gente não deve deixar de lidar com a questão da mudança climática, que continua sendo um problema. No comecinho ali, março, abril, tinha muita gente falando que a gente estava dando um tempo para o planeta respirar, que a gente estava cuidando melhor do planeta agora, porque a gente estava desacelerando. E eu cheguei a ouvir uma fala meio problemática na época, que seria que, tá vendo, o ser humano é o vírus, que é o ser humano que está destruindo o planeta. Isso é bem complicado, porque primeiro coloca todo mundo no mesmo patamar, então coloca aquela pessoa empobrecida, que vive sob miséria, no mesmo patamar com uma pessoa que consome muito e um grande bilionário. Então, Jeff Bezos não está no mesmo patamar que alguém que mora na Maré, no Rio de Janeiro. Então, isso já é complicado por conta disso. No mais, questões ecológicas, elas não são somente pontuais. Elas não ocorrem aqui, então a gente dá uma folguinha e depois recupera. É algo muito sistêmico, que demora bastante tempo. Então, a mudança climática, a gente continua com projeções horrorosas de aquecimento global, de maiores riscos de doenças relacionadas ao calor, do caso de migrantes climáticos, que a gente pode chamar, a gente debate na literatura de refugiados climáticos, assim como fatores ecológicos também contribuem para novos vírus, para problemas de doença. Inclusive aqui no próprio Brasil a gente pode falar como focos de contaminação do coronavírus estão relacionados com frigoríficos, né, abatedouros no geral. Então a gente tem que manter isso muito alerta. E uma das nossas perspectivas é pegar esse momento em que a gente está vivendo e compreender a responsabilidade de não voltar ao normal. Então, se o normal nos trouxe até aqui, então algo naquele normal estava errado. Então, o nosso plano atual é que a gente não retorne para o ponto de partida e muito menos que retorne para o ponto de partida com pressa, que é a tendência do mercado. Quando a gente olha para projeções vindo do Fórum Econômico Mundial, por exemplo, eles falam, olha, a recessão ela já é um problema generalizado. Então, nós precisamos ter um plano econômico de recuperação acelerada para tentar tirar o máximo do prejuízo. Para a gente, isso é muito prejudicial, porque volta realmente para o caminho problemático que nos trouxe até aqui. Então, a gente fala, por exemplo, se a gente está com um problema de crise sanitária, como que a gente pode abordar isso além da questão de investimento em pesquisa pública, vacina, fortalecimento do SUS, são coisas que a gente está lidando hoje. A gente poderia estar falando, por exemplo, de um grande programa nacional de criação de empregos, para poder falar de, olha, se a gente tem uma crise econômica, então vamos investir em empregos de qualidade. O que seriam empregos de qualidade? Empregos relacionados a essas pautas também, serviço de saúde, educação, a empregos que ajudam na transição energética, coisas assim. Como é que você enxerga
Que lições a pandemia trouxe? São muitas, né? Uma das coisas que eu gosto de enfatizar com frequência é que a pandemia nos coloca nessa situação de nos enxergar como sociedade humana, que não dá para lidar com essa perspectiva totalmente fragmentada de que sou eu, o meu núcleozinho familiar aqui, e aí eu tô aqui trabalhando para crescer na vida e algo assim. Está tudo muito relacionado. E qualquer tipo de pensamento que tenta isolar a pandemia, então, a gente tem um problema da pandemia aqui, o resto a gente lida depois, não pegou a chave da pandemia. Porque a pandemia nos conecta, a gente vê que um problema que né, vem à tona primeiro falando da China, ele vai pesar com muita força no Brasil. E aí a gente olha para os Estados Unidos, que é referência para muita gente em desenvolvimento, mas a coisa lá também está extremamente complicada. E isso se junta com dilemas, como é a questão, né, do genocídio negro em vários países durante a pandemia, que leva pessoas a terem que protestar sabendo que isso é um risco. Então, essa parte de interligar as coisas fica muito escancarada nesse momento. O que é o ecossocialismo? O ecossocialismo é uma perspectiva mais recente dentro da tradição socialista geral. Então, na tradição socialista, a gente trabalha especificamente com o socialismo marxista, que trata da questão revolucionária, e não aquele socialismo utópico, que só pensava, queremos uma alternativa, mas não tinha um método de organização de trabalhadores para alcançar isso. O ecossocialismo é uma tradição mais recente que bebe muito da teoria verde no sentido de olhar como que as nossas relações de produção no nosso planeta estão totalmente atreladas com questões da natureza. A gente não pode fingir que a natureza é uma fonte de recursos infinitos e que a gente pode simplesmente, talvez, pensar em socializar os meios de produção, então acabar com a sociedade de classes, mas continuar produzindo da mesma maneira que antes. E a mudança climática é um fator central nessa discussão que a gente tem, porque ela traz a questão da urgência. Ela prova para a gente que não temos como produzir da forma que produzimos hoje. A gente precisa pensar o papel dos combustíveis fósseis, a gente precisa pensar o papel da agropecuária, do setor de transportes, a gente precisa pensar como é que a gente organiza as nossas cidades. Então, o ecossocialismo é uma tradição mais recente que parte dessa síntese, que a gente brinca que é o verde com o vermelho, né? O vermelho do socialismo com o verde da questão do debate ambiental, e a partir disso a gente vê como é que a gente anda essas coisas juntas. E para mim é algo que eu sempre me identifiquei quando eu passei a me entender como socialista, justamente porque não negligencia pessoas, grupos muito importantes nessa luta por uma sociedade diferente, como, por exemplo, os povos indígenas, povos tradicionais, aprendizados que muita gente a gente jogou para trás numa ideia muito fechadinha, limitada do que seria modernidade hoje. O Marx, na obra do Marx, tem tem alguma leitura sobre a questão climática, por exemplo, a questão do meio ambiente, ou está mais focada nos meios de produção? Majoritariamente, a obra de Marx está fazendo uma análise do sistema capitalista, então vai olhar mais para essa relação de classes, como que a produção é feita, a extração de valor, mas há elementos no trabalho dele. Marx escrevia muito, até hoje é uma grande labuta dos pesquisadores marxianos da obra de Marx tentar juntar tudo que ele e Engels escreveram. Então tem um projeto, né, que é o Mega, que até hoje não foi finalizado, mas no Capital volume 3, por exemplo, a gente encontra elementos de análise do Marx em relação à fertilidade do solo, preocupação dele com a relação com a natureza, é de onde um autor chamado John Bellamy Foster vai trazer no livro dele sobre a ruptura metabólica, que é um conceito que Marx trabalha, ele joga ali no meio, no Capital volume 3, que não foi uma obra completa, né? São praticamente rascunhos que foram compilados e transformados num livro, em que ele fala da necessidade de regular com o metabolismo da natureza, que essa tendência da sociedade humana de ficar lutando com a natureza, achando que vai vencer, é uma tendência muito tola, porque isso não será possível. Os limites da natureza sempre serão impostos a gente. Isso é algo que, enxergando, olhando para a realidade material, a gente consegue ver. Então, não é um passe de mágica, a gente não está aqui no mundo fantasioso. Para a gente conseguir desenvolver uma nova tecnologia, a gente precisa saber que tipo de energia, de fonte de energia a gente tem disponível, qual é o risco relacionado a isso, qual que é o custo relacionado a isso, será que isso é viável para a maior parte do mundo
ou não é? Será que tem uma poluição muito danosa? Então, essas são questões materiais relacionadas à natureza. E a gente encontra isso em vários elementos, mas também numa própria preocupação do Marx lá no começo, quando ele estava escrevendo os manuscritos econômico-filosóficos de Paris, que é um texto que é muito importante para a gente que é marxista humanista também. E muitas pessoas no ecossocialismo são associadas com o marxismo humanista, que é essa noção de um retorno à natureza. O ser humano é diferenciado do tipo de trabalho que faz, como a sociedade humana se diferencia mesmo através do seu trabalho, como interage com a natureza, mas essa mania que vai se desenvolvendo, se achar muito superior, muito acima, pode ser uma grande armadilha. Em termos práticos, em termos práticos, o que teria para ser feito? Uma das grandes questões para a gente agora é criar as condições para fazer algo mais avançado. Então, a gente está numa fase um pouquinho, poderia chamar de um pouquinho menos ousada, mas ainda é muito ousada considerando a situação atual do planeta. Mas, para pensar, por exemplo, numa revolução, a gente tem que pensar se a gente vai ter uma terra viável para onde trabalhar, para não ser terra arrasada. Então, uma das principais questões agora é justamente a descarbonização. Então, a gente vê papo aí, por exemplo, do Green New Deal, por exemplo. O Green New Deal, na forma que foi apresentada assim, no projeto de lei nos Estados Unidos, não é bem uma proposta ecossocialista, mas tem vários ecossocialistas trabalhando para desenvolver, deixar a proposta mais radical, porque tem versões, por exemplo, que pensam através do sistema financeiro, grandes investimentos, setor Sim. privado, né? A gente pensa numa outra lógica. A partir do setor público, o papel de sindicatos nesse processo. Então, eu estou sempre falando que não tem como a gente falar de descarbonizar a matriz energética brasileira sem falar dos trabalhadores da Petrobras. A gente tem que trazer os petroleiros, porque a gente não pode falar assim, então tá, sai vocês, e aí a gente vai fazer aqui uma Solar Brasa ou algo assim, e aí? E os empregos dessas pessoas? E como é que a gente vai ter os recursos? Não é simplesmente, acabou aqui o combustível fóssil e agora virou tudo solar. Tem um período de transição e trabalhadores têm que estar envolvidos nesse processo, que é o que a gente chama de um processo de transição justa. O veganismo, ele está entrelaçado com o ecossocialismo? Eu diria que sim, mas é um debate ainda muito recente em relação ao ecossocialismo. Eu não tenho dados sobre isso, mas a minha suspeita é que a maioria dos ecossocialistas no mundo não são veganos. A maioria tem noção do debate de como a exploração animal está relacionada com a mudança climática, como isso está relacionado com o agronegócio e o poder do agronegócio de desmatar, o poder do agronegócio de invadir territórios indígenas. Essa noção está aí, muita gente pratica o que seria uma redução do consumo de carne. Mas há um veganismo ecossocialista que tem ganhado força no debate e tem começado a fazer um barulhinho interessante para mostrar que é necessário incluir os animais não humanos, então trazer os animais para dentro da nossa definição de cuidado com a natureza. Então, se a gente está preocupado com a floresta, por que a gente se preocupa com a fauna selvagem e não se preocupa com a crueldade pela qual os animais de produção, de corte, gado leiteiro, aves poedeiras, são submetidos nesse processo de exploração? Em última instância, você acha que o mundo deveria se tornar vegano? Eu acho que é um caminho a se construir, não nesse sentido, né? Existe uma galera do veganismo que falta essa noção de materialidade para elas, que acha que vai baixar um decreto e todo mundo vai virar vegano. Isso vai gerar uma rebelião. Vai gerar uma rebelião porque a questão da carne no nosso cotidiano faz parte de construção cultural, construção afetiva, várias coisas, e faz parte, além de tudo, de problemas de escolha. Porque isso nos é alimentado. A Friboi faz propaganda na televisão. O churrasco, ele se estabelece como um valor cultural do brasileiro no domingo. Sim. Então, como que a gente trabalha com isso? Lembrando que, por exemplo, a gente não comia carne desse tanto. Esse tanto de carne que é consumida no mundo hoje é porque isso alimenta uma indústria com lucro. Então, a gente tem que combater a indústria e a gente tem que valorizar o trabalho da soberania alimentar, que é trazer a escolha da comida de volta para a nossa mesa. Isso passa por a gente questionar
Por que que quando você vai ali no supermercado e você olha as gôndolas de vegetais, por que a opção é tão menor do que está disponível na natureza? Porque se produz tipos muito específicos de vegetais, tipos muito específicos de grãos, e aí a gente vai perdendo contato com aquelas espécies crioulas que foram tradicionalmente selecionadas, que são nutritivas. Por quê? Porque elas não são tão lucrativas. Elas não se adaptaram tão bem à lógica da monocultura. Então, trabalhar com soberania alimentar para que a pessoa possa escolher não comer carne, aí sim, eu acho que é o caminho para mostrar que, olha, talvez comer carne não faça tanta diferença na sua vida. Talvez seja uma prática obsoleta, porque olha tantas outras opções nutritivas e gostosas que a gente tem. Então, é um caminho alternativo que a gente vem. Não é só esse caminho de... Lógico que a gente vai trazer, por exemplo, a conscientização sobre a crueldade animal. Eu acho que todo mundo deveria saber de onde vem o seu bife. Isso é muito importante. Mas, para além disso, não faz sentido nenhum alguém virar para uma pessoa que mal tem o que comer e falar, mas ó, carne você não pode. Você não pode comer essa mortadela. Isso é um absurdo. Mas o que ela tem de escolha? Muito diferente daquela pessoa que fica, né, no rodízio de sushi, de peixe cru e na churrascaria toda semana. Aquela pessoa tem escolha. A adaptação que precisa da conscientização daquela pessoa. Agora, Sabrina, falando, mudando um pouco a frequência dessa conversa e falando um pouco de política, né? Eu vou puxar um pouco pelo fio da meada do seu livro, né? No qual você fala sobre sintomas mórbidos, né? Esse é o lugar que a gente está hoje? A gente está vivendo um sintoma mórbido, né? Com certeza. A gente está no momento, eu estava até conversando com um amigo mais cedo hoje, no pensamento marxista a gente está sempre olhando a relação do velho e do novo. O novo não surge do nada. Então a gente tem uma relação que é hereditária, mas ela também é oposta. Porque o novo chega querendo superar o velho. E é esse momento que a gente está no meio do caminho. Porque o que é o novo? O novo é a era pandemia, mas ela carrega tanto do velho, quando as pessoas estão celebrando a abertura de shoppings ao redor do Brasil, está carregando o velho consigo. A gente não conseguiu transformar esse parâmetro. E, ao mesmo tempo, quando a gente olha para a crise democrática no Brasil, para a questão política no geral, coisas que a gente vê num extremo na conjuntura com o Bolsonaro estavam presentes em outros elementos na nossa sociedade. Se a gente chega num ponto que agora um novo ministro da Educação, né? Então, pastor evangélico, que já falou, tem vídeo dele falando coisas sobre universidades estarem ensinando sexo e coisas assim. Esse conservadorismo, ele não surge em 2018. Esse conservadorismo, ele não surge ali na época do impeachment, né, do golpe parlamentar contra Dilma. Ele já estava presente na nossa sociedade, mas ele consegue aflorar através de vários fatores. Quando a gente olha para a questão da criminalidade, a gente não teve uma política de segurança pública até hoje no Brasil que realmente lidasse com a criminalidade na raiz, que é através de políticas públicas, e não com essa lógica do encarceramento, de fortalecimento da militarização da polícia, que é o que a gente tem visto há muito tempo e agora se acelera no período em que a gente se encontra. Então, o sintoma mórbido, né, esse conjunto de sintomas mórbidos, eles fazem que a gente tenha que pensar, se tem um sintoma, a gente tem que ir lá tentar dar o diagnóstico do problema, não é só o sintoma. Porque o sintoma a gente lida ali, que toma um Tilenol. Mas aquela febre está alertando para algo mais profundo que está por trás. É por isso que a gente tem que avucar ali na raiz. Quer dizer, você acha que, na verdade, o novo normal não está sendo tão novo, no final das contas? Não, a gente vê... eu acho que eu tenho muita rejeição, eu ouvi com muita frequência nesse último período, eu acho que tem um pouco de influência de alguns tipos de discursos assim, do coach meritocrático, que é o tal da janela de oportunidade. Uhum. Podemos aproveitar a pandemia para algo. Eu acho isso muito desrespeitoso com o fato, né, que são milhares de mortos e que pessoas com sequelas, né, todo esse impacto que a gente está sentindo agora. Eu prefiro falar de janela de responsabilidade. E aí a gente tem esse momento que tanta desigualdade está escancarada, de olhar isso e falar, temos a responsabilidade de mudar essa realidade. Mas, no geral, não é isso que a gente tem visto, tanto por conta do governo, que é extremamente negligente com
com a situação da pandemia, né, que vai empurrando com a barriga mesmo e vendo no que dá. O importante é garantir que a perda econômica dos grandes empresários não seja tão pesado. O próprio Paulo Guedes admitiu isso naquele infame vídeo ali da reunião ministerial, mas, para além disso, as pessoas ainda não entraram nessa lógica de que, olha, se o normal antigo era um problema, esse novo normal, ele ainda não é uma superação, porque a gente está voltando para certos vícios. Um exemplo muito simples disso é a própria lógica do home office. Você está em casa, trabalhando, e aí, de repente, você que trabalhava 8 horas por dia, agora está trabalhando 10, 12. Perdeu a noção do tempo. A flexibilização, ela chegou num ponto que se mistura o seu espaço privado, da casa, do lazer, do descanso, com o horário de trabalho. Isso não me parece saudável, não é isso que a gente deseja. Você sabe, você falou desse novo ministro da Educação e você mencionou que ele é pastor, e eu assisti uma parte da entrevista do Caetano Veloso com você no Mídia Ninja, e ele mencionou que você tinha pelo menos na raiz ali, você tinha uma cultura evangélica de raiz, né? E ontem eu li um artigo da Fernanda Torres, a atriz. Eu queria só ler para você, são 4 linhas, é rapidinho. Sim, eu não li o artigo, então seria bom. É um trecho aqui que ela fala o seguinte, ela comenta que os cultos evangélicos, com todo o seu teor moralista, retrógrado, criacionista e por vezes explorador, se mostraram mais conscientes das necessidades de seus fiéis. Nos templos se pratica um senso de coletividade, educação e cultura baseados nos preceitos bíblicos. Pena que neles prospere a visão ipsis literis dos salmos, em detrimento da misteriosa transcendência de sua poética. Fala um pouco para mim sobre a cultura evangélica, e especialmente nesse governo, tem um estigma, né? E aí a gente não quer praticar o preconceito, mas ao mesmo tempo a gente vê uma corrente majoritária que às vezes assusta mesmo, né? Eu gosto de fazer uma diferenciação. Ontem mesmo eu estava comentando isso nas minhas redes, porque há uma tendência de, quando a gente vai vendo isso que você chamou, né, o grupo majoritário, os mais vocais nesse processo inteiro, muito opressores, preconceituosos, moralistas, em colocar todo mundo no mesmo bolo. Só que a fé cristã em si não é necessariamente dessa forma. Por isso que existe uma disputa no meio evangélico. Existem evangélicos progressistas, de esquerda, alguns mais famosos que outros, tem a galerinha que está mais caladinha, tentando mudar ali por baixo, na base das igrejas. Tem de tudo nesse meio. Então, eu sempre gosto de fazer a diferenciação. Não é uma questão estrutural da fé cristã, mas é muito presente porque é conveniente também. O moralismo, ele é uma forma de você governar os seus fiéis. Porque você consegue governar a sua conduta. Você vai falar, a sua conduta aqui está correta, aqui está errada, você faz aqui como o pastor disse, ou você está caindo da fé, você está desviando, você vai cair da graça de Deus. Isso tem todo um papel psicológico muito importante, e que os evangélicos progressistas, eles criticam muito isso. Porque se a fé cristã tem uma mensagem de libertação, não faz nenhum sentido isso. E eu lembro que na minha trajetória, que eu cresci bem no meio da igreja, fui líder de célula, quando eu tinha voz, eu fui do Ministério de Louvor, todas essas coisas. Eu era muito ativa, professorinha de escola dominical, e era algo que era... De que igreja? Várias. Minha mãe circulou um pouco, mas depois de um tempo a gente entrou, eu acho que o lugar que a gente ficou mais tempo foi na Igreja Videira, que é uma igreja que é muito forte em Goiânia, onde eu nasci, mas circulei em várias, na Presbiteriana, na Assembleia de Deus também. Quando eu era pequenininha, eu amava o Silas Malafaia. Então, assim, o mundo dá voltas, né? A Terra é redonda, realmente ela dá voltas, e essa é uma das questões que a gente encontra, assim, as coisas vão ficando contraditórias, porque tem uma mensagem de libertação que aparece ali,
que a teologia da libertação tem um trabalho fantástico na América Latina em geral com isso, e que está num dos fundamentos da reorganização da esquerda após a ditadura militar no Brasil. A teologia da libertação, ela trouxe elementos para a fundação do PT, para o debate no MST, nas próprias centrais sindicais. A gente pode falar do papel, por exemplo, de uma comissão pastoral da terra no Brasil, sim, em garantir, em denunciar a violência contra povos indígenas. Então, a gente não pode colocar tudo no mesmo bolo. Tem padres no próprio meio católico que são grandes referências no Brasil. O padre Júlio Lancelotti em São Paulo, sim, o padre Wilson Groh em Florianópolis. Então, separar um pouquinho, né, o joio do trigo aqui é importante, mas entender que hoje em dia a gente pode falar assim, olha, essa instituição do grupo majoritário, que tem ganhado a disputa hegemônica, tem interesses econômicos no meio disso tudo. E essa relação com o governo Bolsonaro é muito relacionada com isso também. A Record é uma empresa, hoje em dia, que é atrelada a uma igreja. A eleição de pastores aqui e ali, isso ajuda a ter isso que eu falei, de governar através da moralidade. Então, quando você traz um ministro da educação, que também é pastor, isso vai ter um peso. Quando a ministra dos Direitos Humanos, que é a Damares, traz todo esse discurso religioso, isso é extremamente violento com as pessoas que estão sob a sua pasta. Por exemplo, mulheres que estão lutando por direitos reprodutivos, que vão ter isso suprimido através de uma perspectiva que é moralista e é paternalista. A gente vê até quando a Damares fala de violência contra a mulher, é sempre numa perspectiva paternalista, de vamos cuidar das mulheres, e não numa perspectiva de precisamos trazer mais autonomia para as mulheres. Então, é isso que está em disputa agora, mas está muito forte porque, e aí onde eu concordo com o ponto das linhas que você leu, é que a gente vê que as igrejas conseguiram se pulverizar na nossa sociedade com muita força, ao ponto que, onde o Estado não chega, às vezes a cesta básica que o pastor conseguiu chega. Uhum. E a gente precisa levar isso a sério, porque não é um processo, sabe, essas pessoas alienadas, manipuladas. É o processo de estar presente. E aí, onde a esquerda tem conseguido mostrar serviço, é onde ela está conseguindo recuperar a confiança das pessoas. Os grandes mutirões de alimentos que a gente vê nesse momento, aquilo ali mostra para as pessoas, estou precisando, e eles apareceram. Que bom, não foi só na hora de pedir voto. Você é uma evangélica progressista? Não mais. Eu caminhei para longe da fé tem quase uma década, mais ou menos. No começo, quando eu me entendi como socialista, eu ainda tinha, através da teologia da libertação, eu ainda me encaixava com isso, mas por mais razões pessoais do que políticas, eu acabei me desvencilhando. Mas eu mantenho proximidade com vários amigos nesse processo. Entendi. Esse teu... É que era uma pergunta um pouco pessoal, de como foi esse teu caminho de emancipação com relação à religião. É teoria, mas também próprias questões familiares mesmo, né? Às vezes a gente está tentando se entender como pessoa, e aí você cresce o tempo inteiro dentro de uma perspectiva, e na hora de virar adulta, né? Eu sempre penso nos filmes, né? Quando você está passando ali, terminando a adolescência, virando adulta, você começa meio que se redescobrir. E aí eu descobri que eu não me encaixava naquele, tanto no molde de vida da prática cristã, mas como muito do que eu acreditava era muito mais parte de afinidades que eu tinha através de relações afetivas do que algo que era legitimamente meu. Então acabou sendo algo assim, mas politicamente eu continuo sendo uma grande defensora da inclusão das pessoas evangélicas no meio da esquerda, e eu tento combater esse preconceito o máximo possível. Você também, em alguma entrevista também, você comentou que você é vaidosa, né? Sim. Essa vaidade... Como é que você fez ela florescer? Ela sempre esteve em você ou foi um processo? Sempre esteve, porque eu acho que minha mãe sempre foi muito vaidosa também, então assim, eu tava sempre pegando o batom dela emprestado, coisas assim, mas eu acho que um outro elemento é que eu fiz teatro desde pequena, então a gente gosta dessa coisa mais espalhafatosa, quando você faz teatro, né, de se montar, de fazer isso, e eu me sinto à vontade, mas eu também me sinto muito à vontade para não estar no momento vaidoso, então às vezes eu tenho que fazer alguns stories pro meu público no Instagram, eu tô com a cara toda inchada, que eu dormi mal, descabelada, eu tô lá.
Então, acho que o importante é a gente conseguir se libertar da imposição. Então, brincar um pouco com a vaidade, mas não deixar ser aprisionado por isso, né? Como é que surgiu essa história de YouTube na sua vida? E assim, você se apresentar esse personagem que é você mesma, na verdade é a sua identidade, né? Mas assim, como é que foi isso? Mas não deixa de ser um personagem também, né? Porque eu não falo no YouTube do jeito que eu falo com meu marido. Então, a Ainda comunicação, bem, né? ainda bem, a comunicação, ela sempre carrega um pouquinho das táticas de comunicação. Uhum. Não chega a ser um personagem, por exemplo, meu amigo Guilherme Terreri, que faz a Rita Von Hunt, que é uma personagem, uma drag. Meu amigo Dan Carreiro, que Sim. faz a Dimitra Vulcana, que é uma drag totalmente personagem. É bem diferente, porque ali tem dotes artísticos, são outros fatores para construir um personagem separado. Mas a gente, quando vai trabalhar com comunicação, a gente se doa um pouquinho e, ao mesmo tempo, a gente segura um pouco. Eu estou sempre nessa luta entre o que da minha vida pessoal faz sentido falar, que pode ajudar outras pessoas, e o que eu quero manter privado para mim. Ainda mais na política, sendo uma pessoa ecossocialista, nesse momento eu sempre tento preservar a minha família, aqui e ali. Então tem um pouco disso. Mas o YouTube, para mim, sendo muito sincera, eu entrei no YouTube porque eu estava desempregada. Essa é a realidade. Eu terminei o doutorado, situação no Brasil acadêmica muito puxada, vários amigos meus com doutorado desempregados também, e eu sentia muita falta da sala de aula. Eu não sabia se eu ia ganhar dinheiro ou não com isso, na verdade eu nem estava muito preocupada com isso, mas eu estava com tempo na minha mão e com saudade da sala de aula. E aí eu tinha um celular, não tinha câmera, não tinha nada disso. Na época eu tinha um celular e um computador, comecei a gravar os vídeos, com o tempo foi dando certo, e aí eu criei um financiamento coletivo, que hoje é minha principal fonte de renda, aliás. Então a gente vai se adaptando e de repente virou um trabalho. Não foi planejado para ser um trabalho, mas deu certo como um trabalho. Você, assim, né? Você, por ser uma pessoa familiarizada, né, com esse trabalho nas redes sociais, como é que você enxerga a atividade do Gabinete do Ódio? Muito bem articulada, que é coisa que a esquerda não chega nem aos pés. Lógico que Aí é não que deve tá. chegar aos pés para propagar ódio dessa maneira, né? Mas falta articulação de comunicação na esquerda. Até porque a gente é muito autofágico, em certo sentido. Se alguém na esquerda não está falando 100% o que eu acredito, então não presta. Mas se alguém na direita está falando 100% o que eu não acredito, eu preciso compartilhar esse vídeo para denunciar. E aí, sim, essa matéria recente agora, né, falando de, olha, tem Terça Livre, o Alan Santos Terça Livre, ganhando R$150 mil por mês. Eu fiquei assim, que isso, gente? Os youtubers marxistas estão assim, nada comparado com isso. Porque falta articulação, eu estou sempre tentando enfatizar isso, então, trazendo outras pessoas junto comigo. Meu canal é um dos maiores no meio marxista, mas eu não quero que seja dessa maneira, eu quero que seja uma rede fortalecida, com várias perspectivas diferentes, porque não vai ter uma forma de comunicação que vai agradar todo mundo e vai contemplar todo mundo, mas, no geral, eu ainda acho que falta investimento institucional. Os próprios partidos estão engatinhando nesse processo de investir em comunicação arejada, em sair daquela lógica do panfleto preto e branco com a fonte desse tamanhozinho ali, né, em times bem pequenininha, falando num monte de jargão que as pessoas não compreendem. Eu, por exemplo, trabalho em formação política, então eu trago conceitos que são mais complicados, mas eu explico. Porque o meu trabalho é esse, de formar as pessoas politicamente. Mas também tem comunicadores que trabalham com agitação, que ajudam a substituir aquele panfleto difícil com mensagens mais simplificadas, sem ser simplista. A direita, ela nada de braçada nesse processo, porque tem muito mais estrutura física, financeira, muito mais articulação interna, e também porque tem aquele benefício que não precisa explicar o que é difícil, pode só fingir que é outra coisa, que é a lógica da fake news, né? No fim das contas, tudo é material, né? Porque se a esquerda não consegue se articular na comunicação, é porque isso é um sintoma de algum problema lá atrás também, de algum problema de estrutura ou das próprias coisas relacionadas à fragmentação da esquerda. A gente vive, isso não é exclusivo do Brasil, então quando eu comecei a estudar a fragmentação da esquerda, não fiquei olhando só para o Brasil, isso é algo muito comum ao redor do mundo.
E é sintomático de coisas como a queda do Muro de Berlim e a teoria do fim da ideologia, do fim da história, que agora o que temos é o capitalismo. Então, isso causou um baque muito forte em várias organizações de esquerda ao redor do mundo, não somente partidos comunistas. Os partidos estavam mais atrelados àquela história toda. Então, tem todo um processo de reconstrução e processo de lidar com como o capitalismo está sempre inovando. Então, tendo que também ajustar os planos, ajustar os projetos. Especificamente no Brasil, uma dificuldade grande que a gente tem, e que eu tentei apontar isso no meu livro, é que sempre que a coisa aperta, a tendência é rachar. Então, a coisa aperta, a organização racha. E aí a coisa aperta, expulsa. A coisa aperta, não, vamos sair toda a nossa organização daqui e vamos fundar um partido novo. Aí a gente entra nessa lógica do pluripartidarismo, com vários partidos, mas eles começam a tomar caminhos diferentes. Eu não posso falar para você, por exemplo, que PSOL, PT, PSTU, PCO, PCB, PCdoB, PCR não são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. Então, tem razão de estarem em partidos diferentes. Mas a forma de se articular, hoje em dia, ainda é muito pontual. Eu acredito que fazer acordo pontual é o que a gente faz com a direita mais moderada para tirar o Bolsonaro. Olha, vamos aqui negociar como que a gente tira esse cara. Mas entre a esquerda precisa ter algum tipo de atuação conjunta. Mas tem muitos problemas de confiança, um problema clássico que a gente tem na esquerda. Uma organização tentar pegar o militante do outro. E aí a gente fica, numa entrevista que eu fiz para o meu livro, que hoje a pessoa que entrevistei virou uma grande amiga minha, que é a Márcia, ela sempre fala assim, a gente fica aqui brigando pelo mesmo quadradinho. Em vez de crescer o quadradinho, virar um quadradão, fica todo mundo, todas as organizações brigando pelo mesmo quadradinho. Então a gente perde a lógica de uma disputa de massas. E no momentos de crise são momentos em que a gente deveria estar sempre enfatizando que agora realmente a gente não tem nenhuma outra opção. A gente tem que estar olhando para a questão das massas, porque o desamparo é muito forte. O Safatli fala disso no Circuito dos Afetos, que o afeto central para a gente trabalhar não é nem esperança. A gente sempre, a gente olha para o Obama, falando de, yes we can, toda essa questão da esperança, mas o que faz mais efeito não é você mobilizar sua esperança, é você olhar para onde as pessoas são desamparadas e o que você pode fazer para preencher aquilo ali com amparo. Porque a carência, ela é variada. Ela não é só uma carência de quem está passando fome, que tem que ser lidada de imediato, mas ela também é carência de referências. E esse é um problema atual. Quando você pergunta para qualquer pessoa no Brasil sobre, gente, e aí, o que a gente pensa sobre política? A pessoa fala assim, pois é, não tem candidato para 2022. É isso que vem na cabeça, o tal do candidato para 2022. Se vai ser o Lula, se não vai ser o Lula. E se a gente ficar pensando só nessa lógica eleitoral, toda vez a gente vai estar pensando no candidato para daqui a 4 anos. A gente não vai sair dessa lógica. Sendo que o candidato deve ser um resultado de um processo de fortalecimento político e não partir dele. Você acha que o Lula, a essa altura do campeonato, ele ajuda ou atrapalha na articulação de uma frente mais ampla de esquerda? Eu acho que depende do Lula que a gente recebe no dia. Porque eu olho muito pro Lula, assim, tem dia que o Lula no Twitter, eu fico, meu Deus, nossa, tá radicalizando. Aí no outro dia, uma volta completamente de volta para o jeitinho de conciliação de classes de sempre. Então, assim, depende do Lula do dia. Mas uma dificuldade talvez maior do que o Lula, porque tem um problema do lulismo, além do problema de política em si. O André Singer já publicou livros e artigos falando disso. Eu tenho um acordo geral, uma discordância ou outra aqui, mas um acordo geral com esse diagnóstico dos problemas do lulismo, no seu desenvolvimentismo, do personalismo, Sim. de não seguir adiante com as reformas que foram prometidas no passado, a lógica de conciliação de classes. Mas mais do que isso, tem uma questão de que o próprio Partido dos Trabalhadores se perdeu no lulismo, que aí o partido some. O partido é muito mais do que isso, o partido é muito mais que o Lula. Ainda o maior partido de esquerda do Brasil. E aí eu acho que o partido se diminui sozinho quando ele fica só ao redor do lulismo. Então, grande parte da disputa interna do PT hoje em dia é justamente sobre isso, empurrando para vários lados. E aí o restante da esquerda, ele também se perde se ele ficar ao redor disso. Lula deve ser visto como um fato social, porque ele é. Não tem como escapar de falar de Lula, não tem como escapar do poder que a imagem do Lula tem no imaginário geral, seja para o bem, para o mal.
da população. Então, essa coisa assim, tem que esquecer o Lula, gente, isso aí é a gente não fazer uma análise concreta da situação concreta. O Lula faz parte de tudo isso. Mas, para além disso, é pensar, pois é, se não tem Lula, tem o quê? Porque uma das coisas, quando ele fez aquele discurso lá no sindicato, logo antes de se entregar, né, de ser preso, ele falou assim, não é um homem, é uma ideia. Eu falei, não, agora eu tô com um problema com isso aí. Porque o Lula homem, eu preciso lidar, porque o Lula homem dá para criticar. O Lula ideia, cada um pega essa ideia e transforma no que quiser. Então, nós não podemos transformar figuras políticas centrais, atores com bastante peso, em ideias. As ideias precisam ser maiores do que esses atores, porque esses atores precisam ser responsabilizados. Mas, para além disso, em contrapartida, na hora dessa crítica, tem gente que erra a mão. Aí você vai ver parte da esquerda hoje em dia caindo num antipetismo horroroso, repetindo os mesmos passos, as mesmas palavras, os mesmos jargões do próprio gabinete do ódio, de querer botar tudo na culpa do PT. Sendo que o PT tem responsabilidade? Tem muita. Contradições gigantescas no seu processo. Não dá para falar de como chegamos no Bolsonaro sem falar da atuação do PT. Exato. Mas tem gente que usa isso para ir tirar a responsabilidade do Bolsonaro, no próprio fenômeno do Bolsonaro. Aí parece que a direita simplesmente ganhou, né? A extrema-direita simplesmente ganhou um governo, do nada, porque o PT errou nisso e naquilo. Então, a gente não pode, né, corrigir demais e cair nessa armadilha, que é muito danosa, porque faz mal para a esquerda no geral. O antipetismo, a crítica ao PT, não. A crítica ao PT, ela deve estar sempre presente e construtiva, ela é importante para a esquerda. Mas o antipetismo mobiliza afetos de despolitização. Ele mobiliza um ódio irracional. Ele mobiliza aquela ideia de que a corrupção é algo da esquerda, não é algo sistêmico, que é um modo de governar. Então, a gente precisa se desvencilhar de práticas, de fazer críticas que, na verdade, são puro antipetismo, porque isso prejudica, no geral. Alguém me falou que a disputa hoje no Brasil é entre direita moderada e extrema-direita, né? No fundo. Quando a gente para pensar assim, o pessoal sempre reclama, né? Que, nossa, mas vocês marxistas ficam falando dos liberais o tempo inteiro, porque olha aí o Bolsonaro. Gente, mas assim, vamos ser bem sinceros, bater no Bolsonaro hoje em dia tá fácil. Na época da eleição tava difícil. Deu muito trabalho, fazer virar voto, essas coisas todas, deu muito trabalho. Mas hoje em dia, com todo esse histórico do Bolsonaro, a gente consegue ver, olha tudo isso que ele fez de errado. Mas a gente precisa pensar que não é o único problema. E existe uma disputa do pós-Bolsonaro. A gente ainda precisa chegar no pós-Bolsonaro, mas disputas não são assim, não é que nem uma fase de um videogame, né? Eu lembro quando eu jogava muito Super Mario. Aí de uma fase, aí tinha outra fase. Né? Mas assim, lá na frente, se eu pensar fases isolada e não pegar um poderzinho que vai me permitir voar numa fase lá da frente, vai dar tudo errado. Então eu tenho que me planejar lá para frente também. Se eu olhar como se fossem fases isoladas, eu não vou estar nunca preparada para o que vai estar por vir. E no âmbito do pós-Bolsonaro, seja através da eleição de 2022, seja através do impeachment ou sei lá o que mais, né? A gente precisa ver que tem uma disputa de quem vai estar à frente. Então, essa direita mais moderada, essa direita mais liberal ali, que tem às vezes na cara assim, um Luciano Huck, algo assim, tá em disputa. É o que eles querem fazer. E aí tem gente da esquerda meio que indo nessa onda. Então, assim, tem isso, tem o Ciro, que está mais num centro, puxado para a esquerda, porque tem uma herança no PDT que é trabalhada, né, herança do Brizola, do trabalhismo e tudo mais, mas o próprio Ciro, ele vai carregando para outros lados, tem sido criticado pela própria base do PDT recentemente, e o Ciro engaja muito com o antipetismo. E aí o negócio desanda muito em relação a isso. Só que quem eu vejo dominando não é o Ciro. Esse discurso, eu não vejo esse discurso ajudando o Ciro. Pegar o voto ali da galera da direita moderada. Porque a galera da direita moderada que já odeia o PT, prefere o Huck. Ela não precisa do Ciro. Então eu não sei se essa tática está funcionando para ele, não. O Huck não poderia ser um candidato de consenso? Não. Ele é o que a gente fala assim, que é aquela lógica de você higienizar o capitalismo. Então, você coloca algumas características ali, né, mais amenas, então combate aquele extremismo da direita, mas sempre vem
com aquela outra coisinha do lado, que assim, olha, estamos batendo na extrema-direita, mas a gente não pode deixar de bater na extrema-esquerda. Então, quem é da esquerda radical tem que ver quem está te atacando também nesse processo. Então, a nossa disputa continua. Porque a nossa pauta é uma pauta de radicalização. Não radicalização à direita, mas radicalização no sentido de emancipação. A nossa pauta é uma pauta assim, se o Huck não falar de revogar o teto dos gastos, de revogar a reforma da Previdência, de refazer uma reforma trabalhista que faça uma CLT mais fortalecida, ele não serve. Ele não serve, porque ele ainda encaixa na agenda do Paulo Guedes. Eu tenho uma curiosidade e depois retomar um pouco o começo da nossa conversa. Então, primeiro a curiosidade. Você leu a obra do Olavo de Carvalho, né? Sim. Nunca peguei aquele livro. Eu sempre li ele na internet há muito tempo. Então, tudo que ele postava em site, eu estava sempre acompanhando, porque eu sempre tentei estudar anticomunismo, no geral. Uhum. E assim, complicado, mas também interessante de se ler se você tiver paciência. Fala mais um pouco sobre a obra do Olavo. O Olavo, ele né, eu acho muito complicado quando as pessoas dizem assim, porque o pessoal chama ele de professor, não sei o que lá, mas ele não tem diploma. Eu acho que essa parte menos relevante do negócio. Até porque tem um monte de gente doutorado, pós-doutorado, que também não acrescenta nada no mundo. Então, não é isso que é o criticável no Olavo. O criticável no Olavo é a capacidade dele de criar pânicos morais. Eu acho que ele faz isso com muita destreza. Isso está presente em toda a análise dele. A análise dele é uma análise que faz a pessoa se sentir afrontada diante de algum fenômeno, na realidade, algum fenômeno político. Não é uma análise original, tem coisas que o Olavo fala que saíram de conservadores dos Estados Unidos. Eu já mencionei num vídeo, que o Olavo até comentou nesse vídeo, que eu falando do Olavo e o Lind, que falando do pânico moral com Gramsci, com Marcuse, tudo aquilo ali. E antes das fake news serem um fato social, já tinha essa lógica do que a gente chama de levantar o espantalho. É você pegar algo que não tem nada a ver com a realidade concreta, mas tem uma aparência, então parece uma pessoa, né? O passarinho se assusta porque parece uma pessoa que tá ali, é o espantalho. Só que o espantalho, ele não é uma pessoa, então ele é fácil de bater. Então, se constrói esses espantalhos do comunismo, da esquerda em geral, para ser fácil de bater, porque eles são extremamente frágeis. Mas E tem aí, embasamento assim? Tem ou é terra plana o negócio? não, é terra plana. O negócio é realmente isso. Só que é mais efetivo que uma lógica do terraplanismo, porque em vez de simplesmente plantar a dúvida e a teoria da conspiração, pegam-se elementos. Então, quando o Marcuse tem um livro chamado Eros e Civilização, obviamente é um livro de suruba. Então, assim, pega uma coisa e gera um pânico a partir de algo que a pessoa não conhece. E aí desencoraja a pessoa a conhecer. Porque quando se trabalha dentro do marxismo com uma perspectiva freudiana e se fala de libido, tem um contexto muito específico de falar de desejos, impulsos, como que isso molda as relações sociais. Não é sobre suruba. Mas o Olavo sempre teve essa coisa, né, de jogar uma linguagem vulgar, porque isso choca mais. Aí é o feto na garrafa de Pepsi, né? Essas coisas. Ele tá sempre jogando essa linguagem ali, porque choca mais ainda. E aí trabalha com esses pequenos pânicos, que quando eles se juntam, podem ser mobilizados a favor do fascismo. Então, eu considero um cara muito inteligente. É muito inteligente. Não a inteligência que eu valorizo, que é útil, tem função social para a sociedade, mas é muito inteligente na forma de manipulação, de como ele constrói essas narrativas e como elas conseguiram colar a partir de um cara que está fazendo vídeo no YouTube há muitos mais anos que eu, muito mais, e conseguiu trazer pessoas e fazer curso e ganhar reverência nesse meio todo. Que luzes que você está enxergando, Sabrina? Eu vejo alguns avanços na nossa sociedade. Por exemplo, eu gostaria de mencionar algo que
né, quando eu era pequena, eu fui aprender sobre isso na escola e não via protagonismo, não chegava até mim. Então, quando a gente aprendi sobre povos indígenas, para mim, bem pequena, parecia uma coisa dos livros. Eu li dos livros de história, contando a história dos povos indígenas no Brasil. Porque quando os povos indígenas chegavam na política, era sempre mais um acessório do que protagonistas. Hoje em dia, lideranças indígenas têm muito mais voz. Estão publicando livros, estão sendo chamadas para televisão, candidatos à vice-presidência, num arranjo de co-presidência, aliás, no pessoal, como no caso da Sônia Guajajara, são ouvidos na ONU. Então, para mim, isso é positivo. Dá para a gente botar mais fé nisso. Eu vejo que a consciência ambiental é algo que está mais forte hoje em dia do que antes, porque os impactos também estão sendo mais sentidos hoje em dia. Às vezes começa com uma coisa básica, como uma pessoa questionando um canudinho. Mas a pessoa que questiona o canudinho, ela abre uma frestinha ali para eu chamar ela ali para uma droga mais pesada, entende? Fala, não, vamos olhar, questionar mais do que o canudinho? Porque o canudinho é do plástico, e o plástico vem de onde? Vamos agora falar de petróleo, vamos falar de combustíveis fósseis, vamos falar no interesse que eles possuem em manter que uma lógica de cadeia produtiva totalmente baseada em combustíveis fósseis, a ponto de começar a colocar na nossa roupa. Então, o plástico não está só no canudinho. O plástico também está na nossa roupa. O plástico está nos produtos que são feitos para quebrarem, para a gente ter que ir lá e comprar mais produtos. Mas e o lixo? O lixo é um problema técnico. A gente manda para um lixão gigantesco na Índia, em Bangladesh, e manda eles resolverem por lá. Então, essas frechinhas, elas dão oportunidade para a gente. E é uma coisa da internet também, né? Que é uma maldição e uma bênção. A gente está sempre negociando a contradição da internet. Porque ao mesmo tempo que Bolsonaro, os Olavo de Carvalho, consegue ter bastante peso na internet, eu e várias outras pessoas do campo da esquerda radical hoje alcançam mais pessoas que não alcançariam 20 anos atrás. Né? Não nessa forma da comunicação. Seria um trabalho muito mais árduo de trabalho de base. Mas, ao mesmo tempo, é sempre importante lembrar, a comunicação não é trabalho de base. A comunicação, ela cria interesse através da agitação, ela mobiliza aqui e ali de forma pontual e ela ajuda na formação política. Mas trabalho de base é feito por organizações. Ninguém pode esperar que um youtuber faça o trabalho de um partido. Isso é totalmente irreal. Você já ouviu falar num termo ESG? ESG. Não. ESG Não. é um protocolo, uma espécie de protocolo das corporações internacionais, das grandes corporações, que estaria um pouco associado ao que seria esse novo normal, né? Então, assim, de começar, para fechar contratos, de começar a exigir que os fornecedores cumpram com protocolos ambientais, né? Sim. Mas aí o que entra? Tem alguns fatores nisso aí. É a própria lógica do ecocapitalismo, que vamos olhar que agora a gente tem que olhar a questão do meio ambiente, as pessoas estão preocupadas. E aí também é uma oportunidade de lucro, porque eu posso abrir uma grande empresa de painéis solares. Sim. E ganhar com isso. E ainda aproveitar subsídios dos governos esperados por painéis solares. Sim. Então tem isso, e também tem o que a gente chama de greenwashing, que não é uma preocupação genuína, mas sabendo que as pessoas se preocupam com o meio ambiente, a minha empresa precisa demonstrar que também se preocupa. Então faz uma lavagem verde, que é o greenwashing. Então são selinhos de certificação. Sim. Tem grandes ONGs globais que fazem esses selinhos, mas não fazem a fiscalização correta. Então a gente tem problema assim tem um grande escândalo da WWF na Bacia do Congo, relacionada a dar selo de sustentabilidade de madeira, onde o desmatamento está correndo adoidado. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente vê isso, tem isso na parte ambiental, né? Mas estou tentando lembrar. Environmental Sustainability Guarantee, alguma coisa assim, não é? Eu estou tentando lembrar o que significa isso aí. Eu sou muito ruim de sigla. Mas, no geral, a gente vê isso, por exemplo, quando se fala de trabalho muito explorado. Trabalho análogo à escravidão. Que a empresa vai lá e assina um negócio e fala que é contra o trabalho escravo. Mas o quanto ela realmente faz para combater isso é outra história. Então, a gente tem que sempre ficar muito alerta, porque o interesse é outro. Isso quando a gente não vê uma questão assim. Vai e faz bonitinho num país e faz totalmente errado em outro. Porque quando a gente está falando de multinacional, né,
Ele simplesmente vai falar, não, mas eu estou me adequando às normas trabalhistas daquele país. Ué, se as normas trabalhistas são ruins, o problema é daquele país, não é comigo. Environmental, Social and Corporate Governance. ESCG. É. Eu vou dar uma olhada. Agora, parece exatamente nessa linha mesmo, porque até hoje, pelo menos assim, eu escrevi um relatório uma vez sobre a influência das corporações nas negociações sobre a mudança climática na ONU. E o que eu vi era uma grande influência da indústria e muito menos influência dos movimentos sociais. E aí todas saíram bem bonitinhas, participamos, estamos preocupadas. O próprio MDG, né, o Millennium Development Goals, essas metas são metas muito recuadas em relação ao que a gente poderia estar exigindo. E aí algumas empresas falam que estão se adequando às metas, mas o quanto que realmente isso está fazendo uma mudança global é muito, muito mais difícil da gente estipular. Finalizando aqui, Sabrina, quando você falou algumas vezes de esquerda radical, né? A proposta é uma distribuição igualitária, aquela proposta clássica do socialismo, distribuição igualitária dos lucros, como é que é? Eu não gosto de usar muito o termo distribuição, porque a distribuição faz a gente pensar que é assim, tá produzindo, aí lá no final a gente põe um super imposto e redistribui. Então, eu gosto, a gente sempre fala, na verdade, de mudar a questão na raiz. Então, na proposta clássica, trata-se da gente desprivatizar as coisas. É um jeito de uma linguagem mais moderna. Entendi. Então, tanto o foco no setor público, alguns setores sendo estatais no socialismo, mas também no ecossocialismo a gente trabalha muito com produção descentralizada. Então, através de cooperativas, o Mesaros, que é um autor socialista assim, fantástico, mas assim, muito longo, né? Trabalho muito profundo, difícil de ler, então não é um trabalho introdutório, mas ele falava assim que a proposta do socialismo é de uma sociedade de produtores associados. Então, em vez da gente ser trabalhador e ter lá a pessoa no topo, que é dona dos meios de produção, os meios de produção são disponibilizados para todas as pessoas produzirem. E aí receberem de acordo com o que elas produzirem. Então, lógico, se a gente está falando assim, se é uma pessoa que produz menos, a remuneração dela vai estar associada com isso. Mas, ao mesmo tempo, a maioria das questões básicas já vão ser asseguradas pela sociedade. Porque você não vai ter que comprar plano de saúde. Você não vai ter que pagar uma escola particular. Então, o básico do básico, ele já vai fazer parte disso. A sua remuneração, ela chega para atentar para as suas coisas específicas. Por isso que a gente fala que, olha, tem uma diferença entre propriedade privada e propriedade pessoal. Ninguém está falando de ir lá tomar o seu computador, o seu celular. Então, assim, a última das perguntas. Porque, assim, a experiência estatal no Brasil não é uma experiência... Ela tem... ela é péssima. Ela não é inspiradora. Tipo... Não, mas ela é do Estado capitalista. Aí que está a diferença. Porque a experiência estatal no Estado socialista é diferente. Porque a governança dela não é baseada entre negociar entre o Estado e os interesses de uma classe dominante burguesa. Porque esse é o grande desafio no Brasil. E até porque a gente vê, dependendo do governo, há um sucateamento ali planejado da área pública para justificar a presença do setor privado. Então, quando a gente fala essa questão do saneamento básico agora, quando a gente fala que saneamento básico, a infraestrutura é insuficiente ao alcance no Brasil, não é porque é estatal, mas é porque faz parte do projeto. Porque justamente isso permite que a gente fale, então vamos abrir para concessão para a empresa privada? Sim. Como se a empresa privada... E assim, com pouca regulamentação questionada, né? A empresa privada, ela responde não somente ao, né, porque aí passa a ser, em vez de servir ao cidadão, é ao cliente, né? Então, ser o cliente daquele serviço, mas também é o acionista, a quem ganha. Então, ela tem muito menos possibilidade de operar no vermelho do que uma empresa estatal. Operar no vermelho para poder garantir o serviço público.
Uhum. Então, isso altera bastante os interesses. Então, quando a gente fala de estatal no socialismo, não existe essa contradição para negociar. Porque este outro interesse, ele não faz mais parte. Essa é a questão da sociedade de classes, em que nós somos produtores associados, então está no interesse generalizado. Mas nos estados capitalistas, raramente você vai ter uma empresa estatal tão eficiente quanto, a não ser que tenha muita mobilização a favor disso, uma construção de estado de bem-estar social muito forte, com bastante consenso da população, que pode ser algo que pode ser perdido. Os próprios países nórdicos, no momento, passam por um desmonte do estado de bem-estar social que é tão elogiado. Porque ele foi construído através de concessões entre, né, trabalho sindical, entre parte da esquerda, social-democracia, uma direita mais moderada, que quando vem um período de crise, eles vão falar assim, então a gente tem que tirar daqui. Para a gente recuperar, a gente tem que tirar daqui. Então, esse desmonte, ele sempre fica ali no horizonte. E a gente não quer arriscar isso. Por isso que a social-democracia do estado de bem-estar social não basta para a gente. Porque ali há sempre a tendência do desmonte. Que é o Mas que a gente tem visto tem no algum Brasil. lugar do mundo onde essa experiência ecossocialista funcionou ou está funcionando? Não, o ecossocialismo ele é uma tradição mais recente, então a gente nunca conseguiu ter um levante de um partido ecossocialista nesses moldes. Mas há elementos de experiências ao redor do mundo que não são interessantes. Então, experiências que são de grupos anarquistas e ecoanarquistas, por exemplo, em Rojava, que não são interessantes no sentido de autogestão, para lidar com essa questão das comunidades. A gente aprende com isso. O meu companheiro Thiago está sempre falando, por exemplo, experiência de cidades no interior da Espanha, que colaboram com isso. Cuba, que sofre um bloqueio econômico e tem outros problemas da própria estrutura ali do governo cubano. Mas Cuba pode nos ensinar muito sobre o que é fazer medicina preventiva. O que é um sistema de saúde que considera todas as pessoas. Então, é muito mais a gente pensar no sentido do que quais são os aprendizados e como que a gente faz eles conversarem, do que pegar uma receita de bolo. Porque isso, na verdade, também não vai funcionar, mesmo que se a gente tivesse um exemplo. Vamos supor que tivesse um país no mundo que hoje em dia, dentro daquela fronteira, fosse um socialismo maravilhoso. Mas os recursos naturais lá são diferentes. Há uma construção cultural que é diferente, são fatores diferentes, então não tem como a gente simplesmente importar isso tudo, mas exige a gente aprender com os erros e os acertos. Tá ótimo, Sabrina. Ótima argumentação, conversa. Você sabe que eu tenho feito uma brincadeira no canal, que é pedir para o entrevistado fazer uma pergunta para o entrevistador. Interessante. E pode ser sobre qualquer coisa? Qualquer coisa. Tá. Então eu vou ser um pouco essencialista, que você estava falando no começo da questão do Líbano. Se você poderia comentar um pouquinho da questão da Palestina, porque são muitos refugiados palestinos ali na região, né? Sim. Eu acho que o povo palestino é uma vítima da história, uma vítima gigantesca da história. Eu acho muito problemática a situação em Israel. E Mas a demorou. relação com o Bolsonaro agora tem escancarado muito, né? Então, demorou muito para eu entender. E eu entrevistei alguns judeus, desde rabino até comentaristas e analistas políticos, para conseguir me situar nessa história e entender que, na verdade, eu posso ser contra a política do governo de Israel sem ser contra a existência de Israel, no caso. O que eu mais gostaria, mas eu não sei se eu vou ver isso em vida, eram os dois povos convivendo harmoniosamente e com o direito à terra.